Fala pessoal, como vocês estão, como você está, né? A partir do momento que você está dentro do método Missão Barro Branco, saiba que é nossa missão, é o nosso compromisso cuidar de você, cuidar da sua aprovação, né? É importante esclarecer que para você alcançar o seu sonho, não vai ser algo fácil, né? Não vai ser fácil. E por isso que eu criei essa metodologia. Sabe por que eu criei essa metodologia? Eu estudei muito, eu me dediquei muito em busca de um sonho. Eu não sabia como fazer, mas eu ia atrás de qualquer forma, de qualquer jeito, sem planejamento, sem estrutura, né, sem um apoio de alguém para falar assim, ó, vai lá e faz isso, ó, isso aí tá dando errado. Então, eu demorei muito para conquistar esse meu sonho, né? Pode ter certeza que as piores dificuldades que porventura você teve ou está passando ou passou, quase todas delas eu passei, né? Então, aqui é um cara experiente que quer compartilhar isso com você, que quero falar para você que se você tiver força, determinação, garra, você vai passar, mas da forma certa. Não adianta nada você ter muita energia, muita garra e você não ter o direcionamento. Então, nessa primeira aula, na verdade eu chamo de planejamento de estudos ponto zero, né? É o zero, a gente vai começar do zero. Antes de começar a falar de cronograma, de planejamento, de tempo, de como estudar, como não estudar, qual aula, eu preciso solidificar a sua base. Não adianta eu querer construir uma casa se essa casa não estiver com a fundação sólida, se não tiver feito da forma correta. Sabe por quê? Porque se eu começar a colocar peso, começar a colocar conteúdo, começar a colocar um monte de coisa, sabe o que vai acontecer? Ela vai cair, ela vai desmoronar. Então o intuito dessa aula de hoje, o intuito dela é falar para você, ó, que antes de qualquer coisa, você deve ter isso em mente. Você deve fazer isso praticamente todos os dias. Você deve pensar nisso todos os dias. Não vai adiantar, estou falando, ó, não vai adiantar você pular da primeira aula, que é a aula 0, e querer ir lá para a aula de divisão de matérias, cronograma, você não vai alcançar o objetivo. Você deve seguir passo a passo o que eu vou fazer, o que eu vou falar para você. Aqui é onde a gente vai começar. Eu não quero que você vá lá e você assista às aulas de matemática, que porventura você tem uma maior dificuldade em matemática, eu não quero que você vá lá assistir a aula de matemática. Eu não quero que você vá lá assistir a aula de português, porque a matéria de português é o que tem o maior conteúdo programático. Eu não quero isso. Eu quero que você faça passo a passo o que nós vamos fazer aqui. Enquanto você não terminar de assistir todas as aulas aqui do planejamento de estudos, não é para você pular a aula, seguir a aula, não é. É para você prestar atenção de forma exclusiva ao conteúdo que eu vou passar de forma passo a passo. E estou falando mais uma vez, se você não seguir o que eu estou falando, vai acontecer basicamente o que aconteceu comigo no decorrer dos anos. Como eu disse, eu demorei muito tempo para ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por quê? Primeiro, não sabia como funcionava a prova, achava que eu era o diferenciado porque tinha uma noção disso, daquilo, e não era. Depois disso, comecei a fazer um curso, estudava de forma errada, de um jeito ou de outro, e não dava certo. Ia mal em simulado, me revoltava. Teve um ano que eu estava muito bem, fui lá, achava que ia dar certo, não deu certo, comecei a desanimar, enfim, até que eu comecei a entender como funcionam as coisas, como devem ser determinadas coisas. Se você internalizar isso que eu estou falando, se você fizer exatamente isso que eu estou falando, é certeza que você vai ter um excelente aproveitamento e você vai passar na Academia do Barro Branco, beleza? Vamos fazer esse combinado? Então hoje é o seu primeiro dia de estudo, é o seu primeiro dia de aula e você tem que anotar, né? Tem que anotar, a gente tem que começar a anotar hoje. A data que você está começando a estudar hoje tem que ser um ponto inicial. Hoje vai ser o marco zero, literalmente, na sua vida. É hoje que você vai começar a mudar a sua postura. É hoje que a minha obrigação como professor, como mentor seu, é mudar a sua rotina. Se você acha que você estuda certo, se você tem, eu estudei na melhor escola do mundo, esquece isso. Eu vou destruir você, eu vou desmontar você, eu vou arregaçar você. E depois a gente vai começar a montar tudo junto, o quebra-cabeça. E quem tiver a cabeça
o discernimento para associar tudo isso que eu vou passar com calma, tranquilidade, anotando, revisando. E quando você estiver desanimado, você volta para o marco zero e começa de novo. É assim. Se você superar esse processo de transformação, se você conseguir entender que essa transformação ela é necessária, porque senão você vai sofrer muito. Se você entender isso, se você internalizar isso, a sua aprovação é certa. Beleza? Então, hoje vamos fazer esse combinado. Você tem que anotar o seu marco zero. Eu quero saber qual é o seu marco zero. Seu marco zero é esse? É hoje? Vamos para cima que vai dar certo. Beleza? Então vamos para a aula propriamente dita? Então, conforme eu havia dito a vocês, hoje vai ser o marco zero, o ponto zero. A gente vai começar do zero hoje. Ah, não importa se você estudou em uma escola boa, não importa se você tem muito tempo para estudar, não importa se você tem pouco tempo para estudar, não importa se você tem uma série de problemas, uma série de dificuldades. Isso para mim não me importa. O que importa é que eu quero que você preste atenção no que nós iremos conversar hoje. No que nós iremos conversar nessa aula. Eu preciso da sua atenção, preciso que você foque todas as suas energias. Se tiver alguma coisa te atrapalhando, já tira isso de perto. Se tiver alguém fazendo um barulho de alguma forma que vai tirar a sua atenção, tira isso de perto. Se tiver uma TV ligada, desliga essa bendita TV, desliga celular, desliga tudo. O foco é eu e você aqui, ó. Eu olhando para você. Eu quero que você preste atenção nas coisas que nós iremos conversar. Se você fizer isso, preste atenção que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Se você sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você vai marcar hoje como ponto zero. E é isso que eu quero. Eu quero ver depois você me dando um retorno, falando assim, hoje é o ponto zero. Vai me escrever, vai me mandar mensagem, hoje é o ponto zero. E baseado nisso, a gente vai ver o escalonamento aí, como você vai crescer. Beleza? Vamos que vamos! Então, ponto zero. Vamos começar do zero, né? Como eu falei, a ideia básica é evitar a repetição de erros que eu cometi e apresentar uma série de técnicas que a experiência demonstrou serem úteis para quem quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pessoal, tem várias formas de se aprender uma determinada coisa, né? Tem aquela forma que eu vejo o erro dos outros, né? Eu vejo o erro dos outros e eu falo, caramba, olha, aquilo ali não vai servir para mim, eu não posso fazer isso. Essa eu digo que é uma das melhores formas de se aprender. A outra forma, que é na pancada, que é na dor, que eu vou lá, eu apanho, eu caio, eu caio, levanto, ela é mais dolorida. Ela é mais dolorida, ela é mais demorada. No entanto, você vai acabar solidificando da melhor forma. Qual que você prefere? Ficar estudando da forma errada por toda a vida? Ou você prestar atenção num cara experiente que ponderou, anotou, escreveu uma metodologia que vai ajudar você a conquistar esse seu sonho? O que você prefere? Se você está aqui dentro do método, é porque você sabe da importância disso, né? Então, meus parabéns e vamos que vamos, fechou? Essas técnicas podem e devem ser aplicadas à preparação desde o início ou quanto antes. Então, como hoje é o ponto zero, eu preciso, né, que vocês, como eu falei, anotem essa data como uma data de suma importância. Você já deu o primeiro passo para melhorar, demonstrou estar disponível a mudar. E eu preciso que você esteja disponível para mudar. Eu não quero que você seja aquela pessoa que fala, ah, eu estou bem, né? Eu já estou acertando aí, estou mandando bem nas provas, já estou acertando tantos por cento na prova, a prova da academia é tranquila, ou a prova da academia é difícil. Não, eu não quero que você pense em nada, nenhum extremo e nenhum outro extremo. Eu quero que você mude e você vai mudar, né? A sua vontade tem que ser forte. E para isso, o que eu vou precisar? Eu preciso de ação. Eu preciso que você faça. Eu preciso de organização. Eu preciso de compromisso. Não adianta, não vai adiantar se nós começarmos a estudar e for somente de uma forma passiva. O que é passiva? O professor vai ficar falando para você e você não vai ter a atividade de anotar, de pesquisar, de ir para cima, não vai adiantar, né? Então, e isso eu vou explicar como você deve fazer, não é de forma desorganizada, tá certo? Então, para isso, nós vamos começar falando, beleza? E aí, alguns de vocês
né? Ou você deve estar pensando assim, meu, por que que eu não vou direto para a matéria, né? Eu tenho que estudar a matéria, faltam poucos dias para a prova está marcada, eu tenho que estudar, eu quero ganhar tempo estudando. Pessoal, tem um livro que eu estava lendo, que ele falava assim, né? Tem um dos trechos lá que fala assim, ó. Era um cara que ele tinha bastante energia, ele é forte, tinha saúde, né? Ele se sentia o melhor cara do mundo. E aí ele foi, a missão dele era derrubar árvores legalizadas e etc. E aí ele foi para lá com o machado dele. E aí no primeiro dia ele foi lá e conseguiu derrubar 70 árvores. Aí, no outro dia, ele falou, meu, eu quero melhorar meu índice, eu quero ter um faturamento maior, eu vou pegar e amanhã eu quero cortar mais árvore. Aí, quando ele foi no segundo dia, o que aconteceu com ele? Ele cortou mais árvores? Não. Né? Ele cortou 69 árvores e ele trabalhou mais tempo. Aí, quando foi no terceiro dia, ele falou assim, não, tem que bater meu recorde, etc. Blá, blá, blá. Quando foi o terceiro dia, quantas árvores ele conseguiu derrubar? 65. E aí veio um velho experiente, né? Não que eu seja o velho, né? Mas digo que eu sou um cara experiente. E falou assim: Ô meu filho, você está esquecendo de algo de suma importância. Você tem energia, tem disposição, né, tem saúde, mas você está afiando o seu machado? É essa a pergunta que eu faço para você. Né? Você tem disposição, você tem um monte de coisa, você já quer ir para a matéria, tá? Mas você sabe a forma certa de estudar? Essa pergunta que eu estou fazendo, a primeira. Né? E aí, com base nisso, eu vou fazer algumas perguntas para você. Né? Se você acha, né? Se você não acha que seria melhor seguir direto para a matéria, né? Então, vai depender das suas respostas. Né? Se você responder isso para mim e falar assim, não, tudo isso aqui está sem novidade, eu já sei tudo, já entendo tudo, vai lá para a primeira aula que vai estar direcionada lá para você, que pode ser que vai dar certo. Mas se você tiver uma dúvida com relação a qualquer um desses quesitos, pode ter certeza que você vai ter que prestar atenção em tudo que eu vou falar antes de seguir para qualquer aula, resolver qualquer exercício, fazer qualquer atividade, beleza? Tá certo? Falta de tempo para estudar. A maioria dos alunos reclamam com relação a tempo para estudo. Tanto os alunos que têm, digamos que um tempo maior para estudar, e ele acaba não se organizando e acaba não estudando o que deve estudar de fato. Essa é a verdade. E para os alunos que têm pouco tempo para estudar, trabalham demais, têm responsabilidade em casa, têm filhos, têm uma rotina diária, às vezes tem que trabalhar em 2, em 3 empregos para poder dar uma melhor qualidade de vida para a família, para o filho, enfim. Eu sei da rotina de vocês, pode ter certeza, eu sei da sua rotina. Eu sei como você, ou o que você está passando, eu sei que é difícil. Na época que eu estava estudando para a Academia do Barro Branco, eu já tinha a minha filha, a Stephanie, né? A Stephanie ela era pequenininha, e veio o Matheus recém-nascido. E eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que dar atenção para a família. E aí, como é que faz isso? É exatamente isso. E eu não sabia, eu não soube me organizar, por isso que demorei tempo. Então faltava tempo, muito tempo. Então é você que tem que fazer essa análise, tá certo? Falta de concentração. Pessoal, falta de concentração é assim, ó, às vezes você tem muito tempo, ou você tem tempo para estudar, mas quando chega na hora de estudar, o que acontece com você? Você está pensando em outra coisa. Está pensando no seu filho, está pensando na dor de dente, está pensando no trabalho que você vai ter que estar amanhã, está pensando por horas na ocorrência, porque às vezes você é policial que está assistindo o vídeo, amanhã vai estar na delegada, na DGEM, você tem que trabalhar no segundo emprego, enfim, você está pensando um monte de coisa, só que você não está focando no seu estudo. E isso não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Né? Você já estudou alguma coisa durante muito tempo e ao final parece que não aprendeu nada. Né? Você está ali estudando, acordou cedo, ou chegou do serviço e está lá estudando, papirando, falando um monte de coisa, pensando um monte de coisa, e quando você terminou de estudar, você fala, mano, o que eu aprendi? Né? Ou então, mais tarde, qual que é o tema da aula que eu estava estudando? Será que já aconteceu isso com você? Né? Você já fez uma prova e não recordava mais do assunto, aquele famoso branco?
Caramba, eu estudei a matéria ontem, meu, caramba, eu não lembro do que eu estudei ontem, puta, como eu sou. Você gostaria de estudar menos para poder fazer outra coisa? Até que se nós organizarmos tudo o que deve ser feito, de acordo com um planejamento estratégico da importância de determinado conteúdo, de outro conteúdo, será que a gente não vai ter tempo para fazer um passeio, para aproveitar com a família? É isso. Então, a reflexão que eu estou pedindo para que você faça é com relação a esses quesitos, né? É com relação a isso. Falta isso, né? Se você quer passar na academia do Barro Branco, comece da forma mais inteligente, né? E qual que é a forma mais inteligente, pessoal? Eu preciso ensinar para vocês um método. Eu preciso ensinar para vocês uma técnica. Eu preciso ensinar vocês a aprender, né? Você não sabe aprender, você não sabe, na escola nós não aprendemos o conteúdo, nós não somos preparados para concurso, nós não somos preparados para enfrentar a realidade que é aqui fora, nós não somos. A minha época de escola, como exemplo, se eu fosse aprender, ter aula de história, né? História, Primeira Guerra Mundial. A professora virava para mim e falava assim, pessoal, forme um grupo de 4, 5 pessoas e você vai lá, nesse grupo eu quero um resumo com relação à Primeira Guerra Mundial. O que a gente fazia? Pegava 2 trechos do início, 2 trechos do meio e 2 trechos do fim, e isso era o resumo. E é isso que cai nos concursos? É isso que vai cair na Academia do Barro Branco? Não. Então a gente não foi treinado para isso, nós não nos preparamos para isso. Quando ia fazer a prova, o que você fazia antes da prova? Se você for um aluno dedicado, você estudava um dia antes da prova. Você estuda um dia antes, quando chegava na hora da prova, você literalmente jogava tudo lá na prova e sabe o que fazia? Você esquecia de todo o conteúdo. É assim, né? Foi assim que nós fomos ensinados. Então, eu vou desconstruir você, eu vou destruir você e vou falar, tudo que você aprendeu até agora, até hoje, tá errado. Tudo que você aprendeu tá errado e a gente vai começar do zero, beleza? Aprenda a fazer as provas, eu vou ensinar você a fazer a prova da Academia do Barro Branco. Eu vou falar para você, você tem que fazer isso, e com isso você vai ver o resultado, beleza? O tempo que ficará aqui será compensado pelo ganho de produtividade e você será aprovado. Então, o tempo que nós iremos destinar para as aulas de PDE, você vai ter um ganho gigantesco quando? Lá na produtividade, quando você estiver estudando da forma correta. Não adianta você ter 8 horas para estudar, sendo que você não tem concentração, não sabe o que importa, não sabe como funcionam as coisas. Vai ser um tempo praticamente desperdiçado ou não vai ter o aproveitamento necessário. Ao passo que se você tiver 2 horas, 3 horas e for de forma organizada, você vai ter um ganho produtivo gigantesco. Ao passo que se você estudar determinado conteúdo, daqui a um tempo você não vai esquecer ele, porque você entendeu como funciona, você conseguiu memorizar, você conseguiu guardar lá no seu HD esse conteúdo. E é isso que será a minha missão. É isso que eu vou fazer para você. Beleza? Fechou? Para um projeto de estudo, eu preciso que, assim, pessoal, para que a gente entre de cabeça nesse projeto, né? Eu preciso de algumas atitudes de vocês. Eu preciso. Sem isso, não tem como a gente dar prosseguimento no projeto, não tem como. Eu preciso que você faça, reflita hoje, né? Após você assistir essa aula 0, eu não quero que você já vá lá para a aula 1, para a aula 2, não quero. Eu quero que você faça uma reflexão, que você pare no mínimo uns 30, 40 minutos, 1 hora, e você faça uma reflexão sobre isso que eu vou falar agora. Isso aqui, vai girar a chave. Isso aqui vai fazer com que você entenda um monte de coisa que antes você não entendia, né? Você precisa ter a reflexão com relação a isso que nós iremos falar agora. Você conseguir entender, isso vai ser como se fosse o combustível, um combustível para você seguir. Adianta você ter uma Ferrari, uma BMW, né? Tem uma BMW zerada, aquela que você sempre sonhou. E aí sabe o que você faz? Você vai lá e coloca combustível adulterado. O que vai acontecer com a sua BMW?
vai para o saco. Você vai perder ela, vai ter problema no motor, enfim, né? Então, reflita sobre isso inicialmente. E o que eu preciso? Que você faça uma reflexão com relação a essas atitudes iniciais, tá certo? E aí nós iremos conversar com ela, com relação a elas ponto a ponto, beleza? Sobre motivação, sobre compromisso, sobre autodisciplina, sobre organização, sobre acuidade, sobre flexibilidade e sobre consciência do projeto. Eu preciso que você internalize essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quesitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quesitos que eu preciso que você internalize. Eu preciso e nós iremos conversar com eles passo a passo. Motivação, compromisso, autodisciplina, organização, acuidade, flexibilidade e consciência do projeto. Eu preciso que você entenda essas 7 palavras-chave, que serão as suas atitudes iniciais para o início desse projeto. Beleza? Então vamos lá para a primeira? Motivação. A motivação é pessoal, só pode saber o que te motiva, ascensão pessoal, profissional e assim vai. Status, aumento de renda familiar. Pessoal, se você está aqui nessa metodologia Missão Barro Branco, a sua motivação todos os dias, quando você for acordar, quando você for dormir, é em alcançar o sonho em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu não sei o que você deve fazer, sei lá, às vezes você quer, com certeza, aí, ter um status profissional, ter ascensão profissional, melhorar a qualidade de vida da sua família, isso totalmente plausível, mas isso tem que te motivar todos os dias. Você tem que ver uma foto ou pensar, fazer uma reflexão de algo que você quer se imaginar na próxima posse. Tem que ser algo que vai falar assim, caramba, eu vou ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você tem que internalizar isso. Toda vez que você olhar para uma coisa que normalmente você olha constantemente, que seja no seu celular, coloque lá no fundo de proteção de tela do seu celular essa foto que vai te motivar. Quando você acordar, você tem que olhar para ela. Quando você for dormir, você tem que olhar para ela. É isso que vai te motivar. Alexandro, a minha motivação é dar a melhor condição de vida para a minha família, para a minha filha. Então reflita isso todos os dias. Isso tem que ser a motivação que vai fazer você acordar mais cedo, que vai fazer você treinar, que vai fazer você estudar, que vai fazer você ir dormir mais tarde, que vai fazer você deixar de lado determinados amigos, porque não vai adiantar, nem todos os amigos estão comprometidos como você deve estar. Né? Se você não entender isso, você vai ter dificuldade na sua vida. Né? Você vai ser uma pessoa, se você for uma pessoa desmotivada, você não tem o porquê seguir, o porquê estar nesse projeto. Então é isso que eu quero que você faça, motivação. Esse é o primeiro que eu coloquei nessa ordem, motivar. Se você tiver a motivação correta, se você, na hora que você tiver, digamos que esmorecendo alguma coisa, estou desanimado, pensa naquilo que te motiva. Pensa naquilo que vai mudar a sua vida, que vai ajudar você, que vai ajudar a sua família, que vai fazer com que você realize seu sonho. Daqui a quantos anos você vai estar fazendo o que você quiser. Você vai ter um compromisso, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a sua motivação tem que ser maior, né? A sua vontade tem que ser maior. Não importa, virão, eu estou falando no primeiro dia de aula, virão diversas dificuldades. Virão centenas de dificuldades durante esse período. Hoje é o marco zero. Daqui a pouco vai ter uma dificuldade que pode atrapalhar o seu planejamento de estudo. Mas o que você tem que fazer? É motivar. A gente vai ter que se virar, mano. A gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que procurar uma forma, uma saída, e a gente vai ter que continuar o nosso plano, a nossa missão. A gente tem que fazer isso. Não adianta essa motivação. Eu preciso que você entenda isso. Se você entender isso, todas as demais serão arregaçadas. Nós iremos destruir tudo, todos os problemas que vierem. E é assim que você deve fazer. É assim que você tem que fazer. É assim que você tem que realizar, acordar todos os dias. Eu vou atrás do meu sonho, da minha motivação. Beleza? O próximo, compromisso. Assuma a responsabilidade por seu destino. Tenha iniciativa e persistência. Jamais desista. A melhor forma de vencer é sempre continuar tentando. Pessoal, é assim, ó.
Compromisso. Isso eu acho muito engraçado, né? Faça uma análise com relação a você, no seu emprego, né? Você que trabalha aí, que trabalha para uma empresa privada. Se você chegar atrasado, você vai ter problema no seu trabalho, né? Com certeza você vai ter, né? Se você não cumprir algo que seu patrão determinar, você vai ter problema? Você vai ter problema, né? Você vai ter problema, não tem jeito. Você que porventura é policial militar que está aqui assistindo, se você chegar atrasado, será que você vai ter problema? Você vai ter problema. Se você não tiver uma justificativa plausível, você vai ser comunicado e você vai ser punido. É assim que funciona, né? Porque você tem que ter o compromisso. Você vai ter que ter a responsabilidade. Esse é um ponto. Então, você tem um compromisso com um terceiro. Ah, tudo bem que é o seu emprego. Se você não seguir esse compromisso, você pode ser mandado embora, né? Vai ser descontado seu salário, você vai ter que executar trabalhos para mais, enfim, as sanções são variadas, né? Esse é um ponto. Mas beleza, agora eu vou trazer um ponto para você. Por que você não vai ter compromisso com você? O que é o compromisso? Nós iremos, nas aulas seguintes, aí, falar sobre planejamento e cronograma. Aí, a gente vai lá, monta o bendito cronograma e você não cumpre o bendito cronograma que você fez. Me responde isso. Se você marcar que você vai estudar aquele dia, aquela hora, aquela matéria, por mais que você odeie aquela matéria, você tem que estudar essa matéria. Não importa, eu não quero saber se eu gosto, se eu não gosto da matéria. Que se lasque a bendita da matéria. Se essa matéria vai me dar 2, 3, 4, 5, 10 pontos, eu vou ter que estudar essa matéria, não adianta, eu tenho que gostar, vou ter que gostar dela, vou ter que, se eu não gosto de matemática, vou ter que acordar, hoje é matemática, caramba, eu tenho que estudar ela que vai fazer eu dar o diferencial e vai jogar minha classificação lá para cima. Esse é o compromisso é com você, né? Então eu vejo que a maior dificuldade dos alunos é manter o compromisso com quem? Com ele mesmo, com você mesmo. Se você não seguir esse compromisso, pessoal, não vai adiantar. E você tem que estipular punições para você. Se você não seguir esse compromisso, sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a pior punição que você vai ter com relação à falta sua de compromisso? Sabe qual que vai ser? Vai ser a sua reprovação. Vai ser você, mais um ano, não alcançando o sonho que você queria. É isso que vai ser a maior punição da sua vida. E se você ainda for fraco e falar que não vai dar, que vai desistir, porque não deu, vai começar a arrumar um monte de desculpa no seu interior, no seu subconsciente. Você sabe o que você fez. Você não teve compromisso com você. Então é isso que eu peço para você. Coloque no papel isso que você precisa ter compromisso. É com você, né? Não é fazer um compromisso, anotar algo e não cumprir. Não, amanhã eu faço. Não existe isso. Que faça sol, que faça chuva, que seja festa, que seja feriado, que seja qualquer coisa. Você não tem direito disso agora. Você não merece isso agora. Você não merece estar aproveitando a vida. Você tem que estudar agora. Você tem que se comprometer com você. Falar assim, caramba, eu vou me comprometer, eu vou me dedicar todo o tempo possível, eu vou estudar de acordo com o cronograma que eu fiz. É assim que você deve fazer. Esse é o segundo que nós estamos falando. Autodisciplina. Autodisciplina, pessoal, é a capacidade de pessoas de submeter às regras, opções e compromissos escolhidas por ela mesma. Domínio próprio. Autodisciplina, você fez o bendito cronograma. Precisa o Alexandro ficar mandando mensagem para você para que você faça as atividades, que você vai ter que fazer atividade diária? Né? Precisa disso? Você tem que procurar fazer determinada coisa, precisa que alguém fique cobrando, que seu pai, que sua mãe fique cobrando, ou que alguém fique cobrando? Não. Você fez um planejamento, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Ninguém tem que ficar me cobrando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Se você tem um direcionamento, que a partir de hoje você vai ter o direcionamento, você tem que seguir isso. Porque se você não seguir isso, vai adiantar, mano? Vai adiantar? E não é fazer de qualquer jeito, tem que fazer da melhor forma possível. Eu vou falar mais à frente, né? Então, a autodisciplina você tem que fazer. Não precisa ninguém ficar te cobrando.
Não precisa sua mãe ter que acordar você para você estudar. Não precisa seu colega, você só vai estudar se seu colega for estudar. Ah, não precisa. Você tem que se virar, mano. Organização também é uma grande preocupação aí dos alunos, né? A organização, pessoal, é estabelecer prioridades. Estruturação das atividades é a melhor forma de arrumar e criar tempo para estudar. Então, a gente vai ter uma atividade mais à frente que eu vou explicar para você, vou falar para você o que é importante na sua vida. Né? O que é mais importante na sua vida, é isso? Então tá bom, a gente vai manter isso. Será que não dá para reduzir? Se der para reduzir, a gente reduz. Se você falar que não dá, não dá. Isso é muito pessoal. Né? Quando nós formos fazer o cronograma que você está fazendo, não tem como você emprestar para o seu amigo ou você copiar do seu amigo. Não tem. Né? Tem que ser o seu, de forma específica, para você. Se você fizer isso, se você se organizar com relação a isso, tudo vai ficar mais fácil. E eu vou dar a linha, a trajetória que você deve seguir. Beleza? E aí, algumas perguntas, né? Quanto tempo você gasta com o celular? Deixa as coisas para a última hora. Não procrastine. O que é? Ficar enrolando. Amanhã eu faço. Ah, hoje apareceu um problema para eu fazer. Será que apareceu esse problema para você resolver? Será que apareceu mesmo? Será que não dava para você manter o seu cronograma, manter a sua organização e depois você resolver esse problema? É assim que você tem que fazer. Você tem que entender que isso que nós estamos fazendo, que esse projeto agora é sua prioridade. Você tem que colocar no rol das prioridades da sua vida. Com organização, com planejamento, a gente vai alcançar isso, beleza? Quanto tempo você fica gastando no seu celular? Fala pra mim quanto tempo você gasta no seu celular, mexendo com o seu celular, nas redes sociais, sei lá, quanto tempo você faz isso. Olha aí, tem como puxar os dados do seu celular, você sabe quanto tempo você gastou. Né? Então, qual que é a sua prioridade? Tá certo? Tem dificuldade em cumprir seus objetivos, procura criar metas menores. Então é assim, ó, às vezes você vai ter dificuldade de falar assim, pô, eu tenho que estudar um monte de matéria, um monte de conteúdo. Ó, você vai olhar o conteúdo programático da Academia do Barro Branco, você vai, meu Deus, eu não consigo. Você não consegue? E se você começar, literalmente começar do zero, como nós estamos começando agora, né? Se hoje a gente assiste uma aula, a gente vai fazer as atividades diárias, que eu vou explicar o que você tem que fazer, e você vai seguir na atividade, vai fazer exercício, vai fazer mapa mental, vai fazer resumo, depois vai fazer exercício, será? Começando do zero? E aí vai pro passo 1, passo 2, passo 3. O que eu costumo sempre dizer é que assim, ó, estudar é como se fosse uma atividade física. Eu não sei como que é o seu condicionamento físico na atualidade, mas se eu chamar você hoje para correr 42 quilômetros agora, você vai conseguir? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas o que eu tenho certeza, se a gente começar do zero, que seja rastejando, vamos começar rastejando, né? Vamos começar rastejando? Beleza, não. Depois, tô melhor, vamos começar engateando, a gente começa engateando. Depois, vamos começar a dar os primeiros passos, vamos dar os primeiros passos. Depois a gente começa a dar um trotezinho, depois 1 km, depois 2, é assim que a gente vai seguir. É assim que a gente vai fazer. Como? Com organização, com empenho, com dedicação. É assim que nós temos que fazer, beleza? Acuidade. Se você for fazer, faça o melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Porque você quer fazer, porque você tem vontade de fazer. Quando você for estudar, não vai adiantar você começar a estudar, você está mexendo no celular, você está comendo, você está assistindo TV, você está dando atenção para um amigo, para um colega, você está respondendo o WhatsApp, você está fazendo um monte de coisa. Não adianta. Quando você for estudar, eu vou explicar para você. Tem que ser você, no seu ambiente reservado. Você tem que entender que você precisa disto, você precisa fazer o seu melhor. Aquele seu quadrado tem que ser o melhor quadrado do mundo. Para mim não importa se você tem uma mesa, tem computador de última geração, não importa. O que me importa é que quando você for estudar, você se dedique inteira para aquilo que você está fazendo, para que você faça da melhor forma possível. E é assim que a gente vai conseguir o melhor objetivo, tá certo? Você tem que ser curioso, você tem que ser curiosa, questione, pergunte. Vamos ter comunidade aqui no curso, que você vai poder interagir com outros alunos, pergunte, questione. É certeza que você vai conseguir melhores resultados. Se você ficar no seu cantinho,
achando que você vai absorver tudo sozinho, possivelmente você vai ter dificuldade. Pense, questione, raciocine. É isso que eu quero de vocês. É isso. O que eu quero é fazer com que os meus alunos alcancem os objetivos deles. E quando cada aluno passa e conquista a sua posse, eu falo, é como se fosse a minha posse. Eu acredito muito na força de Deus, na força divina, e é isso que eu vim ao mundo, eu vim para ajudar. Eu passei por muitas dificuldades, eu nasci na comunidade, não tinha dinheiro para poder pagar a condução, não tinha dinheiro para poder ter alimentação, eu pegava carona para poder estudar, enfim, olha as dificuldades, né? Então eu quero ajudar você e eu sei que você consegue, se você está aqui dentro, você vai conseguir. E é essa que é a minha meta, eu quero que você entenda isso. Se você entender isso, se você fizer essa reflexão, que você tem que fazer o seu melhor, né? É o seu melhor. O que é o seu melhor? O meu melhor, o conteúdo programático é gigantesco, eu tenho que estudar 10 horas por dia. Caramba, eu não vou conseguir isso, não é o seu melhor. Se você tem 1 hora para estudar e você conseguiu estudar aplicando as técnicas que eu vou te ensinar, que eu vou te explicar, você vai ter um puta desempenho na prova, mano. Agora, se você não fizer, você vai estar dando o seu melhor? Você não vai estar dando o seu melhor. Então, é isso que eu quero, é isso que eu venho buscar para você. Você deve, de forma obrigatória, refletir sobre isso, né? Não adianta você fazer as coisas de qualquer jeito, você não vai passar, o concurso é competitivo por causa disso. Apenas 2% em média que passa. Por quê? Porque esses se dedicaram. Você vai olhar para fulano, fulano estudou menos, ele fez o que era a regra do jogo estava pedindo. Então é isso que você tem que pensar, pense em você, foca em você, que é certeza que vai dar certo. Flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de se adaptar. Se um obstáculo vier, tem que contorná-lo. Pessoal, é assim, ó, a nossa vida não é um mundo ideal, né? Muitas coisas que nós iremos fazer aqui de atividade, no estudo, nós teremos problemas. Eu estou falando, hoje é o primeiro dia de aula, a primeira aula que vocês estão assistindo, e eu estou avisando que nós teremos problema. Eu estou colocando no singular, se você vai ter problema, eu tenho problema, porque eu quero que você absorva o conteúdo da melhor forma possível. Por exemplo, se você tem um cronograma de estudos e porventura aconteceu algum problema, sei lá, você fez um cronograma que era para estudar de manhã, porventura não deu para você estudar de manhã, porque, sei lá, chamaram em escala extra, você teve que puxar a DGEM, delegada, esse horário que você tinha, você vai ter que arrumar um tempo para cumprir esse horário que você estava estudando. É a flexibilidade, você não pode endoidar, falar, puta, lascou, meu Deus, não, calma. Aconteceu esse problema? Eu tenho esse cronograma, acabei de fazer ele, e eu vou ter que arrumar um tempo para poder cumprir essa meta. Eu tenho que fazer isso, eu vou ter que fazer isso, é você que vai ter que fazer isso. Não é jogar para depois, é diferente. É diferente, não é isso que eu estou falando. Só que se você não tiver essa flexibilidade, você vai começar a atropelar as coisas, e isso vai ter um resultado negativo lá na frente. E não é isso que eu quero. Nós não podemos ser engessados, né? Ao ponto de que, meu Deus, tem que seguir, puta, lascou. Não, tem que ter uma flexibilidade quando vier obstáculo, tá certo? Quando vier obstáculo, quando vier problema. E esse problema não pode ser gerado por você. Você não pode ficar inventando problema. Você não pode ficar arrumando desculpa. Você não deve fazer isso. Os problemas que vierem, porventura, devem ser problemas de fora. Como exemplo, sei lá, um familiar seu acabou adoecendo, a criança acabou se machucando, sei lá, pode ser que isso aconteça? Pode. Isso vai atrapalhar por hora o seu cronograma? Vai atrapalhar. A gente vai ter que se adaptar, ter uma flexibilidade e arrumar um tempo para organizar isso. É isso que a gente vai ter que fazer. E isso é a flexibilidade. Beleza? Tudo bem? A capacidade de adaptação será importante em toda a sua vida. Pessoal, como eu disse, problemas virão. Você, via de regra, até hoje, só estudou da forma que você achava que era correto, não é isso? A gente vai ter que se adaptar, né? Às vezes você vai olhar e falar assim, meu Deus, eu gostava de estudar tal hora, eu preferi estudar tal hora, tá, mas será que essa hora que em tese você está estudando é a melhor hora para o seu corpo, para a sua mente, para a sua cabeça? Será que é? Ou você está usando algo de forma cômoda, porque você acha que é interessante de forma empírica? Não fez nenhum estudo, não sabe como funciona? Será que é isso? Não me interessa. O que me interessa é o que você vai fazer daqui para frente.
Eu preciso que você entenda o que você vai fazer daqui para frente. Eu preciso que a gente mude a partir daqui para frente. E você vai ter que se adaptar. Nem tudo que eu vou pedir para você fazer, você vai gostar. Não vai gostar, porque é ruim. Você acha que é bacana? Eu vou estudar hoje, acordar cedo para estudar legislação. Não gosto de legislação. Estudar matemática que eu odeio. Não, mas você vai ter que se adaptar. Por quê? Porque cai na prova, né? Porque é um conteúdo importante para sua prova e você tem que fazer isso. É adaptação. Nós temos que nos adaptarmos. É isso, eu preciso disso. Eu preciso que você entenda que você vai conseguir se adaptar. Beleza? E pessoal, consciência do projeto, né? Consciência do projeto, você tem que ter, internalizar que esse projeto que nós estamos fazendo, que você está fazendo, isso vai mudar a sua vida. Que não vai ser fácil. Toda mudança, né? Toda mudança exige uma série de fatores. E são esses fatores que eu preciso que você internalize, que você fala assim, meu, esse projeto é importante para minha vida. Esse projeto vai demandar tempo, trabalho. Eu preciso que você converse com as pessoas que, por hora, fazem parte da sua vida, que são importantes na sua vida. Você precisa entender isso. Você precisa conversar com essas pessoas. Né? Você vai começar a entender que você sozinho, você não consegue tudo. Né? Então, você tem que conversar com a sua mãe. Às vezes, sua mãe não entende que, tipo, você precisa ficar no seu quarto, você precisa ficar numa sala, você precisa ficar num ambiente estudando e se dedicando por tempo, por hora, que vai dar trabalho. Você precisa explicar para sua esposa, né? Sua esposa faz parte da sua vida, você precisa de conversar com ela e falar assim, meu amor, eu preciso me dedicar um tempo a mais estudando, eu preciso me preparar mais, esse horário eu preciso fazer isso, isso. Será que você consegue me ajudar? Marido, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você vá lá e lave louça, que você ajude na responsabilidade de casa. Eu preciso que você me ajude. Você tem que chamar a família para que ela entenda esse projeto que você vai fazer isso. Você precisa fazer isso. A minha vida começou a ter um giro gigantesco, pessoal. Quando, né, principalmente no lado pessoal, eu comecei a compartilhar isso com os meus familiares. Eu compartilhei isso com a minha mãe. Eu compartilhei isso com a minha esposa, que à época era minha noiva. A gente brigava muito, a gente discutia muito, porque eu queria ficar estudando muito tempo, e eu acabava não ficando com ela. E quando ela entendeu a importância, eu trouxe para ela, eu falei assim, ó, é isso que eu preciso fazer. Você me ajudar vai ficar mais fácil. Ela entendeu o projeto, ela teve a consciência do projeto e ela começou a me ajudar. Ela começava a fazer questionário, fazia perguntas com relação a determinados assuntos, eu respondia. Ela começou a estudar também à época, começou a fazer o curso que ela queria fazer, depois começou a fazer a faculdade dela e a gente sentava para estudar junto. Então isso ajudou muito, foi um problema a menos. Então, entenda que esse projeto é algo que você primeiro precisa internalizar e após isso você precisa compartilhar com seus familiares. Porque se você fizer isso, se você entender isso, se você conseguir explicar dessa forma, sem briga, sem discussão, chegar e falar para a família, família, isso é importante para a nossa vida. O tempo que eu vou destinar a estudar agora, a treinar agora, vai ser o reflexo lá na frente, porque eu não vou precisar dobrar a escala de serviço. Eu não vou precisar trabalhar em 2, 3, 4 empregos para poder ter o padrão de vida que a gente tem, porque vai melhorar, mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude. Então, se você entender isso, sua família entender isso, tudo vai ficar mais fácil. Beleza? Diferença entre sonho e realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Então, a gente, com base em tudo isso que a gente conversou, a gente vai ter que separar, né? O tempo que você tem, com base buscando o seu sonho, e trabalho. A gente vai ter que colocar a mão na massa, a gente vai ter que estudar muito, a gente vai ter que fazer muito exercício, a gente vai ter que treinar muito, se dedicar muito. É exatamente isso. Você tem que ter essa consciência. E não vai ser fácil. Mas o que eu te garanto é que se você seguir o que nós estamos conversando aqui, desde o primeiro dia, desde a primeira hora, desde o primeiro minuto que você sentou e falou assim, eu vou estudar com esse método, eu vou estudar com esse cara, a gente vai chegar junto lá na posse, né? Tempo é o período de amadurecimento e preparação que exige disciplina, tem que ter a disciplina, né? A disciplina eu falo que é uma das coisas que me ajudou muito, muito. Adquirir isso foi na paulada. Eu adquiri isso, sabe como? No exército.
todo mundo xingando e brigando e falando que eu tinha que fazer o que eu não tinha que fazer. Depois que eu consegui entender isso, né, que tudo tem sua hora certa, eu tenho que fazer da melhor forma possível, eu tenho que refletir sobre tudo isso que nós falamos agora, a minha vida mudou. Né? Hoje eu tenho a disciplina de que o que tem que ser feito, é necessário fazer, eu vou lá e faço sem mimimi, sem frescura, sem desculpa, sem ficar enrolando, vai lá e faz. Né? Paciência, né? Tem que ter paciência, pessoal. Por que paciência? Porque às vezes você não, como eu falei, você não gosta de determinado conteúdo, você às vezes não tem tempo, você faz tempo que não está estudando, tem uma série de problemas, você tem que ter paciência com você. Mas tem que começar, né? Tem que começar do zero. Se você não começar, fodeu, desculpa o termo, não era nem para falar palavrão. Mas deve seguir, né? Persistência. Persistir, 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 persistir. Puta, eu não entendi o conteúdo, volta à aula, as aulas estarão gravadas, assiste a aula de novo, refaz exercício, tira a dúvida, entra na comunidade e eu vou explicar passo a passo o que você deve fazer, tá certo? Então, crer na visibilidade dos seus objetivos. Não é raro encontrar pessoas fazendo um curso preparatório sem de fato acreditar que passarão no concurso almejado. Pessoal, tem um monte de gente que compra curso e não acredita, fala assim, eu vou comprar. Ele acha que no subconsciente dele ele está fazendo a parte dele, mas não deve ser assim. Fazer o curso por fazer, não façam isso. Eu preciso você aqui de corpo e alma comigo. Eu preciso você entendendo o assunto, o conteúdo. Quando não tiver, vai atrás, vai pesquisar, vai fazer o que precisa fazer. É assim. Vamos fazer o possível e o impossível para ajudar você. Fazer o curso por fazer, para criar uma tranquilidade mental e estar fazendo todo o possível, mesmo que o barco esteja à deriva. Então o cara acha, não, comprei o curso lá, eu dou uma olhadinha aqui, eu vou estudar, vou estudar como? Eu vou estudar lá deitado na cama, tá, aí você vai cair no sono, nossa, estudei até a hora que dormi. É mentira, você está se enganando, né? Então, você pode, se acredita que pode. E eu acredito em você. Se você chegou até aqui, você vai alcançar esse objetivo. Você só precisa, todos os dias, acordar, idealizar onde você vai estar em pouco tempo e ir atrás. É isso que nós iremos fazer juntos. Juntos! Ação. Eu preciso que vocês façam, eu preciso que vocês se dediquem, eu preciso que vocês escrevam, eu preciso que vocês façam exercícios, eu preciso disso. Objetivo com muita motivação adequada e crença. O que vai acontecer? Ação. A ação vai gerar o quê? Aprovação. Pessoa motivada, direcionada da forma certa e ela acreditando no projeto dela, e eu vou fazer você acreditar todos os dias, geração, eu vou acordar mais cedo, eu vou acordar motivado, eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou fazer mais exercício, eu vou corrigir meu exercício, eu vou fazer redação, é isso, vai gerar ação, 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 ação. Gerou ação, o resultado dela vai ser o quê? É sua aprovação. É isso que eu preciso que você faça. Ação, motivação, objetivo. Eu creio em você, eu acredito em você. Com a ajuda de Deus, com a sua dedicação, com a sua motivação, com a nossa energia positiva, você vai ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É isso, é nisso que eu acredito. E você tem que estar preparado para tudo que vier, para todas as dificuldades que vierem, porque você é diferente. Você tem um sonho diferente. Você tem uma motivação diferente. Se você quer ajudar pessoas, se você quer comandar pessoas, se você quer dar um futuro melhor para sua família, aqui é o lugar certo. Com toda ajuda, com todo empenho, nós iremos te ajudar. E nós vamos nos encontrarmos até a próxima aula. Beleza? Um abraço, vamos que vamos. Até a próxima aula, com vivacidade, energia, dedicação. Vamos que vamos!